Olá, pessoal. Eu sou Renê Souza Andrade, graduado em Letras, Língua Portuguesa, Libras, Língua Estrangeira, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Trago o trabalho para o Reconcitec 2021, cujo título tem Inclusão para Surdos do Ensino de Língua Portuguesa, Intervenção com Materiais Adaptados. Na graduação, eu, com minha orientadora, nós pesquisamos e propomos a metodologia a partir do título Leitura e Produção na Escrita de Língua Portuguesa por Estudantes Surdos, a construção dos sentidos nas fábulas. Nós utilizamos o gênero textual fábula, logo, não pretende-se dizer aqui que é somente este gênero textual que deve ser trabalhado com a metodologia, pois existem tantos outros gêneros textuais que são metafóricos. A motivação pela escolha se deu pelo meu serviço pastoral na comunidade Santa Rita e Amargosa, quando eu traduzi os textos sagrados para os alunos surdos. E nesses textos com metáforas, por exemplo, sermões, por exemplo, outros textos, as parábolas. Então, tudo isso com figura de linguagem instigou a pensar em trabalhar a língua portuguesa a partir de gêneros textuais metafóricos com alunos surdos. Então, o trabalho julga-se ser relevante por contribuir com a comunidade surda, a partir da metodologia da sequência didática, a trabalhar com o gênero textual metafórico. Os problemas da pesquisa: quais os critérios envolvidos nas competências de ler e escrever em língua portuguesa são ativados e favorecem as habilidades sociais, acadêmicas e profissionais através do acesso à compreensão de textos diversos. Nós temos questão norteadora, como os aprendizes surdos atribuem sentido aos textos metafóricos em língua portuguesa como segunda língua, como a língua de sinais pode colaborar com a aprendizagem da língua portuguesa. Os surdos conseguem compreender e escrever o que entenderam em língua portuguesa após terem permanecido na escola durante toda a trajetória de inclusão. Como sanar as dificuldades apresentadas individualmente na compreensão da produção de texto escrito em língua portuguesa. Objetivo geral: identificar os critérios indispensáveis durante o processo de leitura para a compreensão do texto escrito em língua portuguesa, que produzem a escrita consciente sobre lidos, objetivos específicos, compreender como o aprendiz interpreta o sentido das metáforas, né? No caso ali foi as fábulas, mas a gente propõe nesse trabalho todos os tipos de gêneros textuais, metafórico, propor estratégia metodológica para o professor, elaborar matriz de competência leitora, interativa de produção escrita, fornecer um módulo didático. As abordagens teóricas que contribuem com a nossa pesquisa, nós temos Fernandes, que ela trabalha na perspectiva do bilinguismo, sobretudo as propostas metodológicas de ensino de português para surdo. Nós temos Quadro, que também nessa perspectiva, mas Quadro abrange a educação de surdo de forma mais ampla, bem como a aquisição da linguagem. Nós temos Faria, que trabalha com as figuras de linguagem, e também as metáforas isoladas, Marcuski sobre produção de texto e gêneros textuais, Paiva sobre as metáforas do cotidiano, Rojo discute multiletramento, multimodalidade, multiculturalidade. A pesquisa é de cunho qualitativo, utilizamos o gênero fábula. A sequência metodológica: nós temos aqui a contextualização visual do texto, a leitura do texto em libras, né, a sinalização espontânea ao mesmo tempo, percepção de elementos linguísticos significativos com funções importantes, leitura individual, verificação de hipóteses de leitura, reelaboração escrita com vistas à sistematização de aspectos estruturais. Nos embasamos em Fernandes 2003 para elaborar esta sequência metodológica. A pesquisa ela foi aplicada em uma escola, na sala de recurso multifuncional, aqui em Amargosa, para vermos, né, se de fato flui e surte o efeito. Com 5 surdos de 13 a 28 anos, 5 encontros. E aqui nós temos o início da metodologia. A apresentação do vídeo em libras: o vídeo ele é a mesma fábula impressa, só que desta vez ali ele sinalizado em libras. Basta lembrarmos que o campo de percepção é visual para o aluno surdo, por isso é importante explorar bem de imagens e vídeos. A projeção do texto impresso
esse texto ele foi projetado e o professor sinalizou ele ao mesmo tempo e que foi tirando dúvidas dos alunos, ao mesmo tempo que os alunos foram acompanhando parágrafo a parágrafo, após a leitura do texto, sinalização. Alguns alunos levantaram no quadro palavras desconhecidas por eles, para que o professor pudesse estar explicando o significado daquela palavra, sobretudo o empregado no texto. A explicação para a construção teatral, por se tratar de um texto que apresenta movimentação, ações, os alunos eles foram desafiados a apresentar, escolher um parágrafo e apresentar em forma de teatro relâmpago, a ocorrência do parágrafo, construir interpretação coletiva, os alunos eles interagindo entre si e o professor, né, orientando. Detalhamento de parágrafos, vejam que aqui cada parágrafo foi detalhado, tem as setinhas que mostram. A exemplo desse primeiro parágrafo, eu entendi, o leão tinha tristeza. Então, assim, vejam que eles foram dizendo ou expressando no quadro cada parágrafo que eles tinham entendido, para que houvesse de fato o esgotamento do texto, para que de fato o aluno apresentasse a compreensão do texto. Aí o teatro relâmpago, mais uma vez, é ressignificando a narrativa, e a parte 2, que é a parte escrita. Então, a metodologia, ela propõe a parte 1, que é a parte de interação sinalizada, e a parte 2, que é a parte de você e o texto, o aluno e o texto, o aluno e as questões. Nós temos questões de cunho ali interpretativo, bem como questões específicas do texto. Aqui nós temos a estrutura da proposta, né? Nós temos o texto sequenciado por imagens, as mesmas ocorrências que ocorrem, que apresentam no texto escrito, apresentam no texto imagético, e Fernandes, ela traz isso como um recurso pertinente, a presença das imagens na sequência, que as imagens aguçam, despertam o interesse do aluno surdo. Glossário visual, que é um elemento importante, pois o professor, ele julga algumas palavras que o aluno, ou termos que o aluno possa não compreender, e traz o significado da mesma dentro do texto, bem como imagens que relacionam para subsidiar a interpretação. A estrutura da atividade impressa, como havia dito, nós temos as imagens ali referenciais do texto, do gênero, nós temos aqui já de interpretação, produção, questões subjetivas. Nós temos matrizes, duas matrizes, a matriz de leitura interativa e sinalizada dos textos de estímulo, que essas matrizes elas trazem critérios e trazem aqui as vertentes: satisfatório, moderado e insatisfatório. Os critérios eles são para serem avaliados como os alunos têm compreendido, como os alunos têm relacionado, como os alunos têm recorrido às imagens, atribuído sentido na Libras, eles organizam as ideias, tudo isso para a parte 1, que é a parte sinalizada. E, ao mesmo modo, nós temos para a parte da atividade impressa, atividade escrita, nós vamos nesta matriz avaliar a escrita do aluno, a compreensão expressada na escrita. Então, nós temos as planilhas aqui de avaliação, essa planilha ela traz os critérios e os nomes dos alunos, que no caso dos meus foram substituídos por nome de planetas, embora eu tenha autorização para uso das imagens deles, mas nós temos aqui os critérios e ali, para ser elencados, as notas obtidas, tanto na matriz sinalizada quanto na matriz escrita. As planilhas, nós temos aqui para obter os resultados. O diagnóstico, é importante o diagnóstico antes da aplicação da metodologia, para que o professor possa conhecer o seu aluno, para que o professor possa ver de onde pode partir a sua metodologia, quais critérios podem ser adaptados à metodologia, o que os alunos já acessam, né, a partir do que eles já têm de conhecimento. Então, é importante o diagnóstico com a mesma estrutura de questões. Não teremos ali a parte sinalizada para o diagnóstico, apenas a parte escrita. Respostas dos alunos. Nós temos aqui a estrutura da primeira oficina, que foi o sapo e o boi. Nós temos também a resposta dos alunos e a produção. Vejo que aqui tem texto, tem produção do aluno, e é interessante lembrar
que essa parte aqui é depois de todo o contexto, depois de toda a parte sinalizada e toda a apresentação, de fato, as últimas etapas da metodologia que se propõe lá na frente. Nós temos aqui os resultados das médias dos alunos. Essas médias, elas não têm juízo de valor, de passar, de perder. Essas médias, elas são instrumentos para a gente observar quais critérios os alunos não alcançaram, quais critérios eles não foram satisfatórios, foram moderados, foram insatisfatórios, para o professor aprimorar no encontro seguinte, na próxima oficina, a partir desses critérios. O módulo didático que fornecemos ao final deste percurso, ele é construído, ele tem a estruturação de apresentação, fundamentação teórica, cronograma, percurso metodológico, passo a passo de aplicação, atividade diagnóstica, as 5 oficinas que foram apresentadas, as 2 matrizes de compreensão textual com respectivas planilhas para acompanhamento de avaliação, a relevância das imagens, né? Então, a gente observou o uso do recurso imagético, a interação entre o professor e o aluno são elementos importantes nesse trânsito entre as 2 línguas, entre a língua de instrução, que é a Libras, e a língua portuguesa, que é a língua que está sendo explorada, sobretudo as modalidades de leitura e escrita, as competências de ler e escrever para o aluno surdo. Dessa forma, conseguimos obter resultados para realizar análise de recurso metodológico para subsidiar a atuação em sala de aula. E confirmamos ao final de todo o processo a pertinência da Libras em todo e qualquer contato com a comunidade surda, principalmente na intermediação entre a Libras e a língua portuguesa, a necessidade de traçar percurso metodológico que se adeque ao processamento do surdo para a compreensão da leitura em português escrito. As nossas referências bibliográficas, nós temos aqui a citação de Emanuele Laboriti, O Voo da Gaivota. E muito obrigado aos telespectadores pela atenção, obrigado pela cordialidade, e estamos à disposição para tais esclarecimentos